Hoje, respire fundo. Antes de abrir o celular, antes de pensar nas tarefas, antes de sentir o peso do dia, apenas respire, porque este momento é seu. E Deus preparou este amanhecer especialmente para você. Talvez ontem tenha sido um dia pesado. Talvez você tenha ido dormir com o coração apertado, cansada de ser forte o tempo todo. Mas hoje, o céu se abriu novamente. E junto com o nascer do sol, vem uma nova chance de recomeçar. Deus não desistiu de você, e este é o sinal que você esperava para lembrar disso. Enquanto o mundo corre lá fora, aqui dentro há um espaço de paz. Um espaço onde você pode ser só você, sem rótulos, sem cobrança, sem pressa. Apenas uma mulher diante do divino, pronta para receber tudo o que foi preparado para o seu coração. Agora, feche os olhos por um instante. Sinta o ar entrando pelos pulmões, a vida fluindo dentro de você. Isso não é acaso, é propósito. Cada respiração é um lembrete de que você está viva, e enquanto há vida, há esperança. Deus está sussurrando algo para você hoje. Ele diz: "Filha, eu renovo a sua força. Eu cuido de você mesmo quando você não percebe. Eu não te deixei sozinha nem por um segundo." E talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir. Porque, por trás desse sorriso que o mundo vê, só você sabe quantas vezes chorou em silêncio, quantas vezes segurou o coração cansado e ainda assim escolheu acreditar. Hoje, Deus quer te lembrar: essa fé silenciosa que você carrega é poderosa. Ela move o invisível. Ela atrai o que é bom. Ela transforma o que parecia impossível. Então, antes de tudo, agradeça. A gratidão é o primeiro passo da prosperidade espiritual. Não aquela prosperidade que o mundo mede em números, mas a que enche o coração de paz, serenidade e amor. A prosperidade de acordar e dizer: eu tenho o essencial, eu tenho o amor de Deus, eu tenho o hoje. Repita comigo mentalmente: Senhor, obrigada por me permitir abrir os olhos hoje. Obrigada pelo ar que respiro, pela cama que me acolheu, pela força que ainda vive dentro de mim. Mesmo com os desafios, eu sei que há um propósito maior guiando tudo. Enquanto você ouve isso, perceba como o corpo começa a relaxar. Há algo de sagrado em começar o dia em estado de gratidão. É como abrir a janela da alma para que a luz entre. E quando a luz entra, a sombra perde o poder. Hoje, escolha ser leve. Não porque tudo esteja fácil, mas porque o peso não precisa mais morar em você. Deus te convida a entregar o controle, o medo, a ansiedade, a cobrança. Ele diz: filha, descansa em mim. Você não precisa carregar o mundo sozinha. E é nesse descanso que o milagre acontece. Porque quando você solta o que pesa, abre espaço para o que liberta. E o que liberta é fé, é amor, é esperança. Talvez você ainda não veja o caminho completo, mas Deus vê. Ele sabe o que você não entende e está trabalhando nos bastidores enquanto você apenas vive, respira e confia. Você não precisa provar nada a ninguém. Você não precisa ser perfeita. Você só precisa continuar caminhando, com fé, com calma e com o coração voltado ao bem. Agora imagine, você diante de um espelho, o rosto ainda meio sonolento, o cabelo um pouco bagunçado. Mas há algo diferente em você hoje. É a luz da consciência de que Deus está presente. É a certeza de que o que está por vir será melhor, não porque o mundo mudou, mas porque você está mudando por dentro. Hoje é um convite ao recomeço, um convite para cuidar da sua alma antes de cuidar do resto. Antes do café, antes do trabalho, antes das mensagens, cuide do seu espírito. Fale com Deus como quem fala com uma amiga. Conte a Ele o que pesa, o que sonha, o que teme. E depois, escute. Porque Ele fala, nas pausas, no silêncio, na brisa que toca o rosto. Talvez Ele diga: hoje confie, hoje sorria, hoje apenas viva e me permita te guiar. E se você permitir,
verá que até o mais comum dos dias pode se tornar extraordinário, porque quando a alma está em paz, o simples ganha brilho. O café esquenta mais, o sol parece mais dourado, a vida flui mais leve. Então, respire e declare: hoje eu escolho a fé em vez do medo. Eu escolho a gratidão em vez da reclamação. Eu escolho a leveza em vez da culpa. Eu escolho caminhar ao lado de Deus, mesmo sem saber onde Ele me levará. E essa escolha muda tudo, porque fé é isso, é dar um passo mesmo, sem enxergar o caminho inteiro. É confiar que existe um propósito maior guiando cada detalhe. Neste instante, imagine que toda a energia de ansiedade, dúvida e preocupação começa a se dissolver, como uma neblina que se desfaz diante do sol. E no lugar dela vem uma sensação de paz. Uma paz que não vem das circunstâncias, mas da presença divina. Essa presença está aí, dentro de você. Não é preciso buscá-la em lugares distantes. Deus não está longe. Ele habita em você, respira com você, caminha com você. E quando você entende isso, o autocuidado deixa de ser vaidade e passa a ser espiritualidade. Cuidar do corpo, da mente, da energia é uma forma de honrar o templo que abriga a alma. Então, cuide-se com amor. Beba água com gratidão. Faça sua rotina de skincare como um ato de presença. Vista-se com carinho, não por aparência, mas porque você merece se sentir bem. Tudo isso é espiritual também. Porque o sagrado não está apenas nas orações longas, mas nos gestos simples, feitos com intenção. Hoje, você não precisa correr. Você precisa sentir. Sentir que o amor divino te envolve agora mesmo. Sinta-o te abraçando, curando, preenchendo cada espaço de cansaço. Se ontem foi difícil, hoje é um novo capítulo. E Deus já escreveu as primeiras linhas com esperança. Não há dor eterna, não há noite sem amanhecer. Há um propósito escondido até nas pausas. E às vezes, a pausa é o cuidado de Deus dizendo: filha, respira, eu estou cuidando. Talvez hoje você precise menos de planos e mais de presença. Menos de pressa e mais de fé. Menos de tentar controlar e mais de confiar. Porque quando você se entrega, o fluxo da vida volta a correr. E Deus conduz, mesmo nos caminhos que você não entende. Então comece o dia com essa oração viva dentro de você. Senhor, guia meus passos com leveza, ilumina minha mente com sabedoria e acalma meu coração com tua paz. Que hoje eu fale menos e escute mais. Que eu me cobre menos e me acolha mais. Que eu sinta tua presença em cada detalhe. Deixe essa oração vibrar em silêncio dentro de você e perceba como tudo ao redor começa a mudar. Porque quando você muda a energia, muda o dia. E quando muda o dia, muda a vida. Hoje é o início de algo novo. E se você acredita nisso, escreva nos comentários: hoje eu escolho começar com fé. E compartilhe este momento com outra mulher que precisa de paz ao acordar. Você não imagina o quanto um simples vídeo pode ser a resposta de oração de alguém. Então, se essa mensagem falou com você, curta este vídeo, inscreva-se no canal e permaneça nessa jornada de fé, leveza e propósito. Deus ainda está escrevendo sua história, e o próximo capítulo começa agora. Deus ainda está no controle. Aprenda a viver com leveza mesmo quando tudo parece desabar. Sabe quando parece que tudo saiu do lugar? Você acorda e sente um peso no peito, como se a vida tivesse te deixado para trás. As coisas não saíram como você esperava, e por dentro, tudo parece confuso. É como se Deus tivesse silenciado, e o silêncio dele doesse mais do que qualquer resposta. Mas, respira, calma. Você não está sozinha. Quantas vezes você já tentou segurar tudo nas próprias mãos? O controle, o rumo, o tempo, as pessoas. E, mesmo assim, as coisas parecem escapar entre os dedos, como areia fina que insiste em cair.
A verdade é que existem momentos na vida em que o único controle que temos é o de confiar. E é exatamente nesses momentos que Deus trabalha. Não quando você tem tudo sob controle, mas quando você entrega. Quando você respira fundo e diz: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Porque é aí, nesse instante de rendição, que o milagre começa a se formar. Eu sei que é difícil, principalmente quando o que você mais quer é uma resposta rápida. Quando o coração aperta, o futuro parece incerto e tudo o que você sente é cansaço. Mas Deus nunca deixou de agir. Mesmo quando parece silêncio, Ele está te conduzindo. Mesmo quando parece atraso, Ele está te preparando. Mesmo quando parece o fim, Ele está escrevendo o recomeço. Às vezes, o que dói não é o problema em si. É o fato de sentir que perdeu o controle da própria vida. Mas e se eu te disser que perder o controle é o caminho para encontrar a paz? Sim, porque quando você solta, Deus assume. E quando Ele assume, tudo começa a se alinhar. No tempo certo, da forma certa, com as pessoas certas. Talvez hoje você esteja cansada de lutar, de tentar, de segurar o mundo nas costas. Mas Deus não te chamou para carregar tudo sozinha. Ele te chamou para descansar nele, para aprender a viver com leveza, mesmo no meio do caos. Porque leveza não é ausência de problema. Leveza é presença de fé. É quando você escolhe confiar, mesmo sem entender. É quando você escolhe respirar fundo e dizer: Deus, eu não sei o que vem pela frente, mas eu sei quem caminha comigo. Eu lembro de um dia em que eu também me sentia assim, perdida, esgotada, tentando entender o porquê das coisas. Era como se eu estivesse tentando consertar uma vida quebrada com as próprias mãos. Mas nada se encaixava. Eu orava, chorava e ainda assim sentia aquele vazio. Até que um dia eu percebi. Deus não queria que eu consertasse. Ele queria que eu confiasse. E foi nesse momento, quando parei de tentar controlar tudo, que comecei a enxergar os sinais que sempre estiveram ali. Pequenos lembretes de amor. Um pôr do sol que me abraçava. Uma mensagem inesperada. Uma paz inexplicável no meio do caos. E foi assim que entendi. Deus ainda estava no controle. O tempo todo. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa saber o que vai acontecer amanhã. Não precisa provar que é forte o tempo todo. Às vezes, o ato mais corajoso é simplesmente ficar em silêncio e confiar. Confiar que Deus sabe o que faz. Confiar que o que é seu não se perde. Confiar que o que parece atraso é apenas um desvio para o milagre. Sabe aquela oração que você fez e achou que Deus não ouviu? Ele ouviu, mas Ele também viu o que você não viu. Ele viu o que ainda não estava pronto. E por amor, Ele te protegeu de algo que poderia te ferir. Às vezes, o não de Deus é um ainda não. Às vezes, o espera é o maior ato de cuidado. E no fim, tudo faz sentido, mesmo que agora ainda doa. Talvez hoje o seu coração precise de uma pausa. Uma pausa para respirar. Para lembrar que a sua vida não está nas mãos do acaso. Está nas mãos de um Deus que te ama, que te sustenta e que jamais te abandona. Quando você se permitir soltar o controle, vai perceber que o peso que carregava era desnecessário. Você não precisa ser perfeita. Não precisa dar conta de tudo. Não precisa fingir que está bem. Você só precisa confiar. Porque a verdadeira força não está em quem nunca desaba, mas em quem, mesmo chorando, continua acreditando. Em quem, mesmo ferida, continua caminhando. Em quem, mesmo cansada, ainda consegue dizer: Senhor, eu confio em Ti. E quando você confia, tudo muda. A alma se acalma, o coração desacelera, a mente silencia. E a fé floresce de novo. Sabe o que é bonito? É que, mesmo quando você se sente perdida, Deus nunca perde o caminho até você.
Mesmo quando você desiste por dentro, Ele continua te buscando. Mesmo quando você se sente invisível, Ele te vê. E talvez seja por isso que você está ouvindo essa mensagem agora, porque Ele quer te lembrar. Você não perdeu o controle da sua vida. Você só precisa deixar Ele conduzir. Então, hoje, respira. Solta o peso. Entrega. Deus ainda está no controle. E quando você entrega, Ele faz infinitamente mais do que você poderia planejar. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: Eu confio em Deus. Essa será a sua declaração de fé, hoje. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe, porque talvez seja através de você que Deus vai alcançar outra alma cansada. E antes de sair, se inscreva no canal. Vamos caminhar juntas nessa jornada de fé, leveza e propósito. Um dia de cada vez, um passo de cada vez. Com Deus no controle, sempre.